Você já imaginou um jornalista, né, assim do porte do Evaristo Costa? É aquele mesmo que ficou conhecido aí pelo seu estilo descontraído na Globo, apresentando um reality de culinária no SBT? Pois é, isso quase aconteceu. O canal chegou a sonhar alto e a ideia era justamente trazer Evaristo para uma função completamente diferente aí no jornalismo, numa aposta surpreendente que mudaria o rumo do programa. Na época, a emissora estava planejando uma nova temporada do Bake Off Brasil e queria dar uma virada de imagem no reality, apostando no nome de peso e, claro, muito carisma. O nome de Evaristo, obviamente, surgiu aí como uma das principais opções, porque ele era um dos profissionais e é até hoje uma das pessoas mais queridas da televisão, mas após a sua saída da Globo, isso passou a ficar, obviamente, aí maior em xeque. E claro que o assédio por parte das televisões, as propostas, obviamente, que iriam acontecer. Segundo informações de bastidores, naquele período, o SBT teria entrado em contato com o jornalista para negociar a sua participação como apresentador da nova fase do reality. A equipe de Silvio Santos estava convencida de que o Evaristo teria tudo para trazer aí um frescor elevado ao formato, com seu jeito natural e, claro, humor fino. Naquele momento, o Bake Off Brasil já era um sucesso de audiência, mas o SBT ele queria aumentar a sua relevância e impacto da atração, e principalmente também entre o público jovem. Então o plano era assim bem básico, bem simples. Era literalmente colocar um rosto famoso, amado e que transmitisse confiança para poder reforçar ali o perfil familiar e leve do programa. Evaristo era visto como uma pessoa ideal para essa missão, principalmente pelo seu histórico à frente do jornal Hoje e a sua presença constante também nas redes sociais. Mas o sonho, infelizmente, não saiu do papel. Evaristo, na época, morava na Inglaterra e tinha compromissos pessoais e profissionais que o impediram de aceitar. A proposta chegou até ele, mas foi educadamente recusada. Ele preferiu manter sua vida fora do Brasil e afastado da televisão por um tempo. Segundo o colunista Flávio Rico, naquele período, as conversas existiram, mas não evoluíram. Foi uma tentativa que acabou ficando só na vontade. Após a negativa de Evaristo, o SBT se viu na necessidade de escalar um novo nome para poder comandar o Bake Off Brasil. E quem entrou no lugar foi Nádia Haddad, que desde então se tornou aí um dos rostos mais associados ao programa. A escolha da Nádia foi vista como acertada, porque ela conseguiu manter o clima acolhedor, a simpatia que o público esperava. Mesmo assim, muitos fãs do Evaristo se perguntaram, né, como que teria sido ver ele num papel mais descontraído, fora daquele mundo ali de notícias. O interessante é que essa negociação mostrou como que o SBT estava disposto, né, a investir pesado para poder reinventar a sua grade aí de programas. Mas, na minha humilde opinião, até quando eu estava montando esse texto, esse roteiro, e eu até comentei aqui no canal outras vezes, é muito comum você ver os apresentadores assim de grandes jornais da Globo, por exemplo, fazer mudanças, mudar de gênero, e é muito legal quando isso acontece. Fátima Bernardes fazia JN, depois foi fazer o Encontro diariamente, o Pedro Bial fazia Fantástico, depois foi pro Big Brother, e depois hoje ele faz programa de entrevista, fez durante um tempo. O Thiago Leifert fazia esporte, depois foi pro Big Brother também, voltou pro esporte. Então é muito interessante, muito legal quando você vê o apresentador de televisão, porque o jornalista, né, quando ele está ali na bancada do jornal, ele é, de certa forma, um jornalista apresentando, mas não é exatamente um apresentador. Apresentador, para mim, é aquela pessoa que comanda um reality show, uma revista eletrônica. Ali ele está na bancada, exercendo a sua função como leitor de notícias, como jornalista. Ele dá uma informação, ele dá isso e aquilo, um furo. Agora, você apresentar um reality, aí você tá como apresentador. Então, quando a pessoa se permite, o profissional se permite fazer algo fora da caixinha, em outro gênero, o cara é jornalista, vai fazer um programa de entrevistas, um programa, apesar que o jornalista também entrevista, mas ele vai fazer algo diferente, um game show, sabe, um reality, é muito interessante, porque significa que a pessoa está se permitindo e também quer experimentar coisas novas. Agora, quando você tem pessoas que são meio cascuda, que não quer fazer, não, eu nasci para fazer isso, vou morrer fazendo isso, e não se permite fazer no segmento de notícia, no segmento de mídia, outra coisa, outro gênero, aí fica complicado.
Entendeu? Aí o cara, por exemplo, conta história. Aí vai morrer contando história, em vez de fazer tipo um game show, não consegue fazer game show. Não se permite, não, sabe, não endurece pra poder fazer. Quer só contar história, então viva eternamente contando história. Então assim, vai ficar. E perde a oportunidade, porque uma pessoa que age dessa maneira, que é dessa maneira dura, que não se permite, meu nariz quer aparecer como sempre nos vídeos. Ele adora aparecer, ele adora ficar coçando pra poder chamar a atenção. Vou colocar aqui da próxima vez um nariz de palhaço aqui pra ver se ele para de coçar. Mas uma pessoa que, por exemplo, quer fazer só algo, assim, um tema específico, ele não se permite fazer outra coisa, tipo, tem várias oportunidades de outros gêneros, mas ele não quer fazer, ele bate o pezinho, quer fazer só aquilo, ou tipo, vamos supor, eu sou dessa área aqui, aí alguém me chama para poder fazer outro segmento de mídia, mas outro tipo de conteúdo, o esporte, por exemplo. Eu não entendo de esporte, mas eu vou tentar, eu vou, sei lá, me permitir entender um pouco de esporte. Mas eu também, claro, tenho a opção de negar. Mas se eu bater o pezinho e negar sempre, eu nunca vou ter oportunidade. Então tem pessoas que são assim. Então naquele período, o SBT ele estava também tentando renovar a sua imagem, então apostava aí em nomes populares e formatos mais internacionais. O Bake Off Brasil era uma das grandes cartas na manga, e trazer um ex-Globo como Evaristo, obviamente seria aí, sem dúvida alguma, um baita aí gol de placa. Havia uma expectativa interna de que a presença dele gerasse repercussão nas redes sociais e, obviamente, iria impulsionar a imagem do programa. Mas o Evaristo, sempre muito reservado, decidiu não embarcar na ideia e priorizou aí a sua rotina fora dos estúdios. E aí, anos depois, em 2019, o nome dele voltou a ser comentado quando foi visto no Hotel Jequitimar, que é do Grupo Silvio Santos. Isso bastou para que muita gente voltasse a especular sobre uma possível aí contratação para o SBT. É muito complicado isso, né? Porque o Hotel Jequitimar não tem nenhum vínculo com o SBT. É um hotel como qualquer outro, que pertence ao Grupo Silvio Santos, que é a holding e tal. Aí imagine só, hipoteticamente, se William Bonner um dia fosse lá passar lá um Réveillon, ou fosse passar uma temporada lá. Aí, porque ele tá no Hotel Jequitimar, que é do Grupo Silvio Santos, ele tá sendo sondado pelo SBT. Pô, é meio complicado. Eu entendo também, claro, porque naquele momento tinha muitas informações, muitos rumores, mas qualquer pessoa pode ir lá. É um hotel como qualquer outro. Mas eu entendo que as pessoas, para poder também, claro, gerar cliques, acabam às vezes inventando a roda. Só que ele, naquele período, mais uma vez, veio a público e negou qualquer tipo de negociação com a emissora e afirmou que estava apenas aproveitando o Réveillon no hotel e não tinha nenhum plano de voltar à TV naquele período, 2019. Mesmo assim, o episódio acabou servindo para poder mostrar o quanto o SBT continuava, de olho nele. Era uma obsessão velada, porque a ideia de ter um jornalista do calibre do Evaristo num formato mais popular ainda intrigava muita gente dentro do SBT. A verdade é que o canal sempre teve essa característica, né, de tentar, sabe, movimentar o mercado com contratações surpreendentes. E essa aproximação com o Evaristo foi mais um exemplo de como a emissora gosta de arriscar. O SBT sempre arriscou. O Silvio sempre arriscou, sempre fez aí grandes investimentos, por isso que eu digo que hoje em dia falta isso, falta gestores, falta diretores, falta donos de televisão com essa, sabe, essa mesma vontade, esse mesmo coragem, digamos assim, de arriscar como o Silvio arriscava. O Silvio não estava nem aí, ele ia contra tudo e contra todos, contra os diretores, contra, sabe, a parte comercial, ele ia lá e fazia contratação, mesmo que não desse certo, ele contratava. Sabe, chegou até nos anos anteriores, assim, na década de 80 e 90, a contratar o Boni, cara. O Boni, que era o chefão da Globo, mas aí só voltou atrás porque o Boni queria mandar na programação, né, queria ser diretor, mas sem interferência do Silvio, né, porque o Silvio ele interferia na programação, porque além dele ser proprietário, ele interferia, né, então não existia diretor, e tinha lá diretores, né, artísticos de programação, mas o Silvio era tudo, era dono, era diretor, era apresentador, então ele interferia muito, tanto que os diretores já faziam pouquíssimas mudanças. Então o Boni, quando ele foi contratado pelo Silvio, ele colocou isso como uma cláusula no contrato. Eu aceito ser diretor, mas com a condição de que você não interferisse na programação. O Silvio aceitou, aí depois de um tempo, depois de mais horas, ele ligou pro Boni e pediu para poder rasgar o contrato, porque ele não conseguiria
manter o Boni como diretor sem interferir. Então, assim, naquele período, o Evaristo seguiu outros caminhos, incluindo seus trabalhos digitais e também parcerias, né, com outras marcas. E depois, em 2019, pouquíssimo tempo depois, ele fechou com a CNN e ficou lá durante um tempo fazendo lá os jornais, depois acabou saindo da emissora. Hoje, o público ainda imagina como teria sido ver, né, o Evaristo no comando de um reality de bolos, tortas e sobremesas. Teria sido aí uma mistura muito curiosa de jornalismo e também, claro, carisma. Ele chegou a participar recentemente do MasterChef Celebridades da Band, como convidado lá, mas assim, como apresentador seria muito interessante você ver. Mas assim, no final das contas, o SBT, ele segurou as pontas, né? Porque o Bake Off, ele se manteve e se mantém até hoje como um dos programas mais queridos da casa. A história do Evaristo Costa e o SBT ficou assim como uma daquelas negociações que entram para os bastidores da TV, cheia de e se. E é assim que muitos lembram dessa tentativa, né? Um plano que poderia ter mudado o rumo de um reality e também de um jornalista aí ao mesmo tempo. Mas por que o Evaristo saiu do jornal hoje? Muitas pessoas aí se perguntam, por que ele saiu? O cara tava tão bem lá fazendo dupla com a Sandra Annenberg, como é que de uma hora para outra o cara sai? Foi uma decisão assim muito surpreendente que pegou naquele período muita gente de surpresa, porque ele era, como eu falei, um dos rostos mais queridos do jornalismo da Globo e tinha uma parceria aí de muito tempo, né? Mas a verdade é que ele mesmo que quis sair. Ele que decidiu não renovar o contrato com a Globo, que terminava em 2017. Ele próprio, como afirmou, que estava cansado da rotina pesada de um jornal diário, do ritmo exigente, das cobranças constantes. Disse que queria descansar o corpo e a mente e dar mais atenção à família. Ele já sentia há algum tempo a vontade de mudar de vida, de sair do piloto automático e viver com mais liberdade. Foi um passo que, segundo ele, né, foi planejado e que marcou aí um ponto final num ciclo de anos, né, com a emissora. Na despedida que foi ao vivo no dia 27 de julho de 2017, ele agradeceu aos colegas e também, claro, ao telespectador, né, dizendo que estava muito feliz por ter tomado aquela decisão. Foi uma fala curta, mas cheia de significado, que mostrava um misto de alívio e também, claro, certeza. E, na sequência, ele foi viver na Inglaterra com a família aí longe das câmeras e também dos estúdios, e passou a se dedicar à publicidade, internet e projetos sociais, afastado completamente aí da rotina de um jornal. Mais tarde, em entrevistas, ele revelou que saiu também para poder fugir da fama. Disse que queria, né, ser livre, caminhar na rua sem ser conhecido, sem ser reconhecido, ter uma vida comum, algo que o sucesso na televisão não permitia. Por outro lado, bastidores da época indicam que também havia alguma insatisfação interna entre ele e os chefes de redação, mas nada foi tornado público. O fato é que ele preferiu sair em alta, né, do jeito dele, sem polemizar. E tem muitas pessoas que podem ver o caso assim, de apresentadores, jornalistas, né, que querem se afastar da fama, que não querem, né, querem fugir dos holofotes, até como uma coisa assim engraçada, né? Tipo, pô, o cara, né, sonha em ser apresentador, sonha em ser jornalista, mas aí quando alcança isso, ele quer sair. Mas, gente, é todo direito. Tem pessoas aí que sonham em ter fama, mas isso é uma responsabilidade muito grande. Você ter ali milhões de seguidores, você ser uma pessoa famosa, tem muita gente que adoraria, né, sair na rua, um monte de gente em cima, mas não é bom isso, não é bom. É bom você, claro, ter seguidores, você ter ali pessoas que te assistem, pessoas que, né, te elogiam, que estão ali te vendo quase sempre, mas nem todos têm essa condição. Chega um ponto que realmente cansa, e muitos que dizem isso, que criticam, né, a pessoa que tá muito tempo na mídia e depois quer sair, ou que às vezes é famosa, tá no Instagram aí bombando, depois que desativa o Instagram, some, volta a viver uma vida normal, até trabalhando normal, assim como um CLT, a pessoa acha errado. Aí esses que estão criticando diz que no lugar deles faria diferente, mas não seria igual, porque ninguém gosta e ninguém gostaria de ser o tempo inteiro, sabe, paparicado. A gente gosta de ser elogiado pelo nosso trabalho e tal, mas o tempo inteiro enjoa. Tudo em exagero faz mal. Até você beber água demais, você passa mal. Então, de certa forma, se esse foi o motivo que fez ele sair naquele período, né, por conta do cansaço, por conta da rotina, que tá tudo bem, tá tudo certo.
Ninguém é obrigado a ficar o tempo inteiro fazendo um jornal ali diário. O próprio William Bonner saiu, né, do JN porque estava cansado e foi fazer outras coisas. Então faz parte. Tem pessoas que conseguem fazer, tem pessoas... Quando você tem, claro, uma grana, consegue juntar um patrimônio legal, aí você consegue fazer isso. Tem pessoas que, obviamente, não podem fazer porque dependem ali daquilo. Por isso que o melhor é se fazer isso. Quando você alcançar a fama, começou a ganhar dinheiro, começa a guardar. Guarda, guarda, vai juntando aí um patrimônio, vai comprando coisas assim que... Não besteira, besterol. Mas coisas assim que vão te fazer ter ali uma renda e você vai conseguir viver tranquilamente ali, pode viajar para as Maldivas, lá para Amsterdã e ficar lá tranquilo, sem passar necessidade. Então, se você conseguir fazer isso, faça. Porque todo mundo quer alcançar, quer ter ali seguidores, quer ter um espaço. Mas eu duvido que essas pessoas que criticam, esse tipo de gente que quer se afastar da mídia, que aguentaria um dia andando na rua com um monte de gente em cima, tirar foto, sei lá o que, sei lá o que. Duvido. Mas hoje você soube do momento aí que o SBT queria Evaristo Costa como estrela de um reality show do Bake Off Brasil e ele acabou recusando e acabou sendo aí uma proposta que não aconteceu. A gente tá no Instagram, viu? @BastidoresDM OFC e também lá no X, que é o antigo Twitter, BastidoresDM. Se cuidem e até a próxima.